E aí, galerinha? Sentiram minha falta? Eu já senti falta de vocês. Ah, nem demorou tanto, né? Então, meus amores, chegamos agora na parte 2 da nossa aula. Essa parte de revisão e atividade é a parte que vocês mais amam, confessem para mim. Mas a parte que eu mais amo também, sabe por quê? Porque é a parte do meu momento youtuber, o meu momento blogueira da vida. Ah, galerinha, se quiser pode me seguir no Instagram, viu? Só procurar lá Maestra Tainá que vocês vão me encontrar lá. Enfim, deixando o Instagram de lado. Vocês podem deixar um recadinho, pode deixar sua dúvida. Se você tiver com vergonha de perguntar do seu professor presencial, porque é algo que você não entendeu da aula, você pode mandar a pergunta lá no YouTube. Sabia disso? Eu vou ter o maior prazer em responder vocês. Também pode deixar um elogio, pode dizer um oizinho, pode deixar uma sugestão. Eu vou olhar todos os dias. E vou deixar um abraço sempre para vocês também. Tá bom? Então, vamos, sem mais delongas, simbora para a nossa revisão. Hoje nós trabalhamos a perífrase verbal estar mais gerúndio, onde nós vimos que vamos conjugar o verbo estar no presente. Então, yo estoy, tú estás, él está, nosotros estamos, vosotros estáis e ellos estão. E juntar com o gerúndio do verbo. Então, cantando, bailando, yendo, salindo e assim sucessivamente. Essas perífrases podem vir acompanhadas de certas expressões temporais. Essas expressões temporais é o que vão indicar que estamos realmente falando do gerúndio, que estamos falando de uma ação que está em andamento, é uma ação que está acontecendo neste momento. Por exemplo, agora, neste momento, nestes momentos, esta semana, este mês, este ano e assim sucessivamente. Nós também vimos nessa aula algumas expressões de lugar. A gente viu que nós temos as preposições a, ante, barro, com, contra, de e muitas outras expressões ou preposições de lugar para que a gente possa identificar alguma coisa ou alguém em espanhol. Nós vimos os exemplos, né, do cachorrinho, que é o nosso Snoopy, que para mim é o meu Frederico, que ele está delante de la casita, detrás de la casita, al lado de la casita, encima ou sobre la casita. E também vimos alguns exemplinhos com os meus gatinhos, com o meu gatinho, o meu Petrúquio. Encima de la mesa, sobre la mesa, en la mesa, bajo de la mesa, entre la mesa e assim sucessivamente. E ainda a gente viu que quando eu falo cerca, eu estou dizendo que ele está próximo, e quando eu falo lejos, é estar longe. Nós também vimos alguns adjetivos qualificativos, a qualificação dos adjetivos, para que a gente pudesse entender os comparativos. Então, os adjetivos, nós vimos que eles são divididos em positivo, comparativo e superlativo. O positivo é o grau do adjetivo que a gente usa normalmente. O comparativo é quando ele vai comparar um substantivo com outro, e o superlativo é o grau mais elevado de um adjetivo. Sempre pode vir acompanhado com muy ou ainda com os sufixos ismo, isma, então grandíssimo, grandíssima e assim por diante. Certinho, meus amores? Nós também vimos algumas expressões idiomáticas. Nós vimos que o que são as expressões idiomáticas? São os nada mais, nada menos do que os nossos ditados populares e que todos os países possuem as suas expressões idiomáticas. Nós não podemos traduzi-las ao pé da letra, porque se nós traduzirmos, não vai fazer sentido. Nós teríamos que entendê-las através do contexto ou ainda conhecer o real significado dela dentro do contexto daquela língua. Por exemplo, al dedillo, que é de core salteado. Então, nós vimos muitos outros exemplos de expressões idiomáticas. Também fizemos uma viagem para o país hispanohablante
Cuba. E lá nessa viagem nós vimos algumas expressões próprias deste país. Agora é o momento de vocês. Manos à la obra, vamos à atividade. Estou de volta aqui, meus amores, com vocês. Quem aí se assustou com essa professora gritando aqui com vocês? É isso mesmo, meus amores. Eu tenho certeza que vocês tiraram de letra essa atividade de hoje. Não tiraram, não? Tava muito fácil. A gente trabalhou mais gramática, não estava tão difícil. É só, quando eu tenho dúvida, é só eu voltar lá no meu slide que tá tudo certo. Mas, se as dúvidas persistirem, não se acanhe e pode perguntar que eu vou responder, tá bom? Então, simbora para nossa revisão. A atividade de sala, resolução da nossa atividade. A questão número 1 dizia o seguinte: quanto ao uso da preposição sublinhada, qual frase está com o uso incorreto? Qual frase que está ali errando na sua colocação? Vocês tinham ali um quadro bem extenso de preposições. Então, vamos lá. Na alternativa A, voy a viajar con mis abuelos. Essa preposição a, ela está certa? Eu poderia substituí-la pela minha crase? Vou a viajar. Posso? Posso. Ela está correta. Me comunico com Isabel por teléfono. Como é que eu me comunico com a Isabel? Por telefone. Então, o meu por está correto aqui nessa frase? Está correto. Vamos aqui na C. Carmen prefiere descansar leyendo a um buen libro. Carmen prefere descansar lendo a um bom livro? Será que está certo? E será que esse azinho aqui eu posso substituir pela crase? A um bom livro? Não, né, gente? Por quê? Porque já está dizendo tudo aqui, ó. Um buen. Um buen, ele é o quê? Masculino. Então, não está correto. Vamos deixar aí, vamos ver se é ela mesmo. Por enquanto, me parece que é essa a letra incorreta. Vamos lá para D. Todos os alunos participaram em la huelga. Tá certo? Tá certo. Em la, sim, que ele vai substituir o meu na. Certo? Voy a mi casa. A gente já viu ali na frente que o voy, ele admite sim o a, então está certo. Aqui a minha perífrase de futuro, né? Vou à minha casa. Então, nós podemos deduzir que a nossa resposta correta é a letra C. Carmen prefere descansar leyendo a um buen livro. Está incorreta. Seria Carmen prefere descansar leyendo um buen livro. Teria que tirar esse A aqui para ter sentido correto a frase. Vamos à próxima. Pensando ainda no uso da preposição, a frase correta é, lá na alternativa anterior, nós íamos indicar qual a frase que estava incorreta, com o uso incorreto da preposição. Aqui nós vamos indicar qual está com o uso correto. Se fue a París de avión. Vamos a pasear los dos. Hablo con ella hacia teléfono. Soy responsable por este museu. Eu quero um helado. E aí? Qual será a resposta incorreta? Na alternativa A, se foi a Paris de avião? Não é a Paris. Seria a la Paris de avião. Teria que ter um lá para poder fazer sentido. Vamos a passear los dos? Nós vimos lá nos outros exemplos que o a é admitido depois do verbo ir com um verbo ali no futuro.
um verbo no infinitivo, perdão, para fazer uma ligação de perífrase de futuro. Vamos a passear los dos. Então, se você buscasse lá na sua memóriazinha a perífrase do futuro, você já saberia que esta alternativa ela está corretíssima. Mas vamos seguir, vamos ver se é ela mesma. Hablo com ella hacia telefone. Eu falo com ela até o telefone? Não, né? É por teléfono, é de teléfono. Sou responsável por este museu. Por este museu. Eu quero um helado. Não, eu quero um helado. Então, a resposta correta seria vamos a passear los dos. Esse estava muito fácil, era só você se focar na perífrase do futuro, vamos a, que você saberia que era a resposta correta. Questão número 3, da Universidade Estadual do Amazonas, lá de 2017, caiu na prova do vestibular do ano de 2017 do Amazonas. No trecho, la mayoría de quienes estén leyendo este artículo, a expressão em destaque indica a ideia de ação. De que ação? Que expressão que está em destaque? Estén leyendo. Olha aqui, o meu verbo estar, mais o meu gerúndio, estén leyendo. Só precisava você se recordar em qual momento que eu uso o gerúndio. E quando é que eu uso? Para uma ação que está sendo iniciada, para uma ação que está em andamento, para uma ação que está finalizada, uma ação que será realizada futuramente ou uma ação que se realiza com frequência. Quando eu falo la mayoría de quienes estén leyendo este artículo, eu estou me referindo a quê? A ação que está em andamento. Então, a maioria de quem está lendo este artigo. Então, há pessoas que estão fazendo esta ação neste exato momento. La mayoría de los estudiantes que estão leyendo esta atividade. Estão lendo neste exato momento essa atividade. Facinho, né? Então, vamos lá para o 4. Se descuidou com a segurança e entraram ladrones a la casa. Por mais que el barrio seja seguro, nunca há que. Olha só, vamos pensar aqui nessa frase. Se descuidou com a segurança e entraram ladrões na casa. Por mais que o bairro seja seguro, nunca temos que arrimar el hombro, de tal palo tal astilla, bajar la guardia, dorando la píldora ou haciendo um cuento. Esse aí é falando sobre expressões idiomáticas. Essa expressão idiomática é muito parecida com a língua portuguesa, então vai ficar muito fácil de você responder. Então, qual seria? Se você se descuidou com a segurança, entraram ladrões na sua casa, mesmo que o seu bairro seja seguro, você nunca deve... Alternativa C, bajar la guardia, baixar a guarda. Então, por mais que tudo seja seguro, você nunca deve baixar a guarda, nunca deve se despreocupar totalmente, porque pode sim acontecer algo que você não espera. Agora nós vamos para esse momento super top que eu amo de montão, que é o Se Liga no Enem, né? Preparados? A gente já está se aproximando, como eu falei para vocês lá no início da aula ponto 1, nós já estamos nos aproximando do final das nossas aulas. Mas isso não significa que vocês não terão mais aula de espanhol. Vocês ainda têm o 2º ano do ensino médio, ano que vem em espanhol, terão o 3º ano, mais próximo ainda do Enem, e por que não se preparar logo? Quando chegar lá, vocês já vão tirar de letra, vai estar tudo tranquilinho para vocês. E por isso, vamos lá para a nossa atividade, mais um texto que eu trouxe para vocês hoje. Vamos ao texto da nosso Se Liga no Enem. Eu trouxe um texto bem pequeno, igual o texto da última aula, pequenininho, mas complexo também. Vamos lá. Foi uma questão do Enem que foi adaptada.
é do discurso de Mário Vargas Llosa, quando ele foi receber o Prêmio Nobel de Literatura lá no ano de 2010. Olha o que a pessoa falou. Aunque me cuesta mucho trabajo y me hace sudar la gota gorda, y como todo escritor, siento a veces la amenaza de la parálisis, de la sequía de la imaginación. Nada me ha hecho gozar en la vida tanto como pasarme los meses y los años construyendo una historia. Desde su incierto despuntar, essa imagem de la memória almacenou de alguna experiencia vivida, que só volvió un desasosiego, un entusiasmo, un fantaseo, que germinó luego en un proyecto y en la decisión de intentar convertir esta niebla agitada de fantasmas em uma história. Escrever é uma maneira de viver, dijo Flaubert. Então, esse é um trechinho do discurso do Mário Vargas Llosa, quando ele recebeu o Prêmio Nobel. Ali onde ele está falando que é muito bom escrever, que ele gosta muito de escrever, que isso faz parte da vida dele, que ele não se importa se vai passar meses ou anos para construir uma história, desde que ele conte algo vivido, algo fantasioso também, mas algo que a pessoa que vai ler, ela se sinta ali envolvida com a história. Então, para ele não importa. Vamos à pergunta desse texto. O trecho apresentado trata do fazer literário a partir da perspectiva de Vargas Llosa, com base no fragmento me hace sudar la gota gorda. Essa frase, me hace sudar la gota gorda, infere-se a que artifício da escrita para o escritor? Alternativa A, ativa a memória e a fantasia. B, baseia-se na imaginação inspiradora. C, fundamenta-se nas experiências de vida. Requer entusiasmo e motivação. Ou E, demanda expressiva dedicação. Vamos voltar no texto? Olha aqui. Aunque me cuesta mucho trabajo y me hace sudar la gota gorda, ainda que me custe muito tempo e me faça suar a gota gorda. O que ele quis dizer isso? Que não importa, o seu artifício de escritura requer entusiasmo e motivação. Que se ele está entusiasmado, se ele está motivado e não desmotivado, não importa de forma alguma se ele vai passar muito tempo, se ele vai suar pra caramba. Esse suar la gota gorda seria a ideia do passar a mão na testa e suar e vir aquelas gotas grandes de suor. Então, é algo que é trabalhoso, quando dá muito trabalho para você. Então, é o entusiasmo, é o que importa para o leitor e era o que importava para o Llosa naquele momento também. Certinho? Vocês viram também aí no finalzinho, bem rapidinho, as referências bibliográficas da nossa aula e nós nos vemos na próxima classe. Um beijo e hasta pronto, meus amores.